Ô, uma pergunta só pra eu entender. Quando você era garoto, seu pai já tinha parado de jogar? Meu pai parou de jogar. Quando meu pai parou de jogar, meu pai foi bicampeão do mundo em 58. Isso, 58? Não, 62. 62. Bicampeão do mundo em 62. Isso. Eu tinha 4 para 5 anos. Eu não tinha televisão, a gente não via, mas eu lembro da chegada do meu pai no prédio, que a gente morava ali na Andrade Neves, com o Zé Gino, na Tijuca, perto do Colégio Batista, lá na Tijuca. Eu lembro da chegada dele no prédio, que eles chegaram à noite, estava o prédio inteiro lá embaixo, esperando ele chegar e tudo. Isso nessa época que eu tinha meus 5 anos de idade. Garoto. Isso marcou a chegada dele. Mas a seleção que me marcou mesmo foi a de 70, que eu Tu já era mais velho. adolescentezinho, né? Já era mais velho. E foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, se eu não falho a memória, né? Agora você Acho vê, que foi o pai dele foi bicampeão do mundo, estava morando na Tijuca. Pô, mas nessa Não. época a Tijuca era o bairro do Rio de Janeiro. Tijuca, ele é do governador. Tá porque a gente Zona viu que Sul. meu pai, quando veio de Alagoas, Isso aí, Pô. é legal. meu pai, quando veio de Alagoas pro Rio, Ele veio quantos anos pra cá? meu pai veio com, eu acho que tinha 1 ano de idade, sei lá, um negócio desse. Porque o irmão do meu pai, meu avô, né? O irmão do meu pai, não, minto, desculpa. O meu avô, pai do meu pai, o irmão do pai do meu pai, né? Tinha uma fábrica de tecidos em Alagoas. E eles estavam querendo abrir uma filial aqui no Rio de Janeiro. Aí ele chegou pro pai do meu pai, pro meu avô, que eu não conhecia, né? Perguntou, você não quer ir? Se a gente abrir uma fábrica lá no Rio, você não quer ir e você tomar conta da fábrica lá do Rio? Aí o meu avô, né? Topou. Foi aí que meu pai veio pro Rio de Janeiro, novinho, e ele morava ali na Professor Gabiso, Sou Gabriel. perto do América. Sim. Aí meu pai já rapazinho, pode falar, Fernando. Não, isso. América ali onde é o shopping hoje. Exatamente. E meu pai na Campos Sales. E a Gabiso é ali, pertinho da Campos Sales. E aí meu pai já rapazinho, meu pai estudava no Colégio Externato São José, que era colégio só de homens, de homem, né? Que hoje em dia, muitos anos para cá, já é o colégio misto, né? E aí meu pai saía escondido da escola e ia treinar no Juvenil do América, sem ninguém saber. E aí meu pai começou a treinar no Juvenil em 1948. 48, 47, por aí. E aí, dali, meu tio, que é casado com a irmã da minha mãe, que era a mais velha, né? A minha tia mais velha, né? Minha mãe era a caçula. Eram 4 irmãs e a minha mãe era a caçula. Meu pai já estava indo pro Flamengo, saiu do Juvenil do América e foi pro Juvenil do Flamengo. Foi aí que ele conheceu a minha mãe, em 48 para 49. Que minha mãe estudava no Instituto de Educação, na Rua Marise Barro, lá perto da professora Gabiso. E aí ele viu a minha mãe saindo do instituto, casado com a irmã da minha mãe, viu minha mãe de braço dado, abraçada com meu pai, e meu pai já jogava no Juvenil do Flamengo. E naquela época, né, ele falou, jogador de futebol, pô, quem joga futebol é bandido, né? Porque naquela época quem jogava futebol é quem não prestava, né? Quem não sabia Quem fazer tinha porra nenhuma. que era de uma família mais ou menos, tinha que estudar, se formar. Trabalhar no Banco do Brasil. Não, e tanto que a minha avó, a mãe do meu pai, se o meu pai não tivesse lá no Externato São José, no colégio, tinha lá um quadro dos melhores alunos de turma. Se o nome do meu pai não tivesse ali no final do mês, entre os 10 melhores alunos, meu pai estava fumado. É mesmo? E aí ele viu minha mãe abraçando com meu pai. Ela falou, vocês estão sabendo que a Nininha, minha mãe é Alcina, mas o pessoal, as irmãs chamavam ela de Nininha. Vocês estão sabendo que a Nininha está namorando um jogador de futebol? Eu vi ele pegando ela lá no instituto, lá no Marise Bar, não sei o Caramba, quê. X9, maluco. E aí foi ali que com meu pai... Aí foi pro Flamengo, juvenil do Flamengo, decolou no Flamengo, aí foi puxado para o profissional. E aí, 53, 54, 55, né? Foi tricampeão para o Flamengo como profissional. Tanto que no ano que meu pai foi tricampeão, no ano que meu pai ia ser tricampeão, que o Flamengo foi tricampeão carioca, foi de seguido, né? Sim. Foi o ano que meu pai casou com a minha mãe.
Dizem que ele teve um probleminha com o pai dela, porque o pai dela não queria que ele fosse, assim, que namorasse ele, porque ele era jogador de futebol, né? Não, teve essa situação, por exemplo, por isso que meu tio... Não, e outra coisa, meu pai já era bicampeão profissional do Flamengo, ia ser tri no ano de 55. Aí meu pai casou numa igreja lá na Sagrados Corações, uma igreja que tem lá na Tijuca, né? E era o ano do tricampeonato do Flamengo. Aí minha mãe contando que a minha mãe ficou irada, que quando chegaram na igreja, a torcida do Flamengo estava em peso na porta da igreja. Muito justo. Do Flamengo em peso. Aí quando meu pai chegou, que a torcida começou a berrar, não casa minha mãe. E quando a minha mãe chegou vestida de noiva, aí que foi uma berraria, não casa, não sei o quê. Só tem muita gente que não sabe. Pô, mas por que em casa? Coitada da mãe. Porque as né? mulheres estavam, não, as frenéticas, as torcedoras mulheres da época. Né? Porra, que maneiro. E o teu, pelo que tu falou então, será que o teu pai é o único tricampeão como treinador e depois como jogador, como treinador? Porque ele não ganhou os 3, mas o terceiro título foi ele quem foi campeão no Flamengo, né? Tanto não, o Evaristo jogava na época com ele. Agora não sei se o Evaristo jogou todos, eu não estou lembrado, agora eu não posso O Evaristo jogava com ele na época? O Evaristo jogou com meu pai no Flamengo. Mas o Evaristo foi o único treinador para a época, né, que ele saiu, ele foi jogar no Barcelona, né? Tanto Isso. que há pouco tempo fizeram uma homenagem para ele. Pô, não, lá. ele é um dos poucos que é ídolo nos dois. Exatamente. No Real Madrid e no Barcelona. Caraca, mas é muito, muito maneiro essa volta, né, na história, porque a gente viu uma época totalmente diferente, né? Diferente, exatamente, né? Uma realidade diferente de jogo, até financeira mesmo do Não, dos meu pai atletas. sempre diz que ele nasceu em época errada, né? Porque ele, graças a Deus, ele foi um jogador que chegou jogador a nível de seleção, né? E ele falou que ele sempre fala pra gente, que ele foi fazer a independência dele financeira quando ele foi como treinador, né? Isso. E ele foi o primeiro, meu pai foi o primeiro treinador a abrir o mercado no Oriente Médio para o treinador brasileiro. Meu pai Eu vi isso aqui. Aí meu pai falou assim, pô, eu nasci na época errada, porque hoje em dia os jogadores ganham milhões. E eu, como era jogador de seleção, se eu nascesse um pouco mais à frente, eu ia ganhar muito como jogador e ia ganhar muito como treinador. E ele não. Não é que meu pai não ganhasse algum salário bom, né, no Flamengo, ele no Botafogo, ganhava para a época, entendeu? Mas naquela época os clubes não envolviam tantas cifras, né? Como hoje. Mas ele tinha uma vida boa. Naquela época tinha aqueles carros Impala, né, grandalhão, e ele tinha aqueles carros, comprou na época aqueles carros e tudo, né? E meu pai fez uma coisa curiosa, né? Vou contar aqui. Meu pai namorava minha mãe, aí ele recebeu do Flamengo umas luvas, sei lá, do Flamengo. E foi o primeiro apartamento dele que ele comprou, ele não era casado. Ele namorava minha mãe. Aí ele pegou esse apartamento, ele comprou e botou no nome da namorada dele, que futuramente foi ser mulher dele. Mas ele namorava minha mãe, comprou um apartamento e botou no nome. Conquistou. Botou no nome. Amarrou a bichinha. Botou no nome da namorada. Tinha muita certeza que ia dar certo, rapaz. Entendeu? Hoje em dia. Hoje seria, né? Hoje você não veria acontecer. Não, hoje eu botar meu pai, dizia que meu pai estava louco, né? Muita certeza que ia dar certo, Então, rapaz. aí voltando até. Então, meu pai, quando foi para o Oriente Médio, meu pai foi em 1975, 76. Então, meu pai que abriu, eu cheguei lá. Ele esteve no Kuwait em 76, né? Como treinador. Kuwait, ele foi pro time, foi campeão, foram campeões lá. E ele, na época, levou o Parreira como preparador físico. O Parreira já tinha trabalhado com meu pai na seleção de 70, né? O Parreira tinha 20 e poucos anos, novo, que quem era o preparador físico principal era o falecido Admilton Chirol. Sim. Né? Então, o Parreira era auxiliar do Chirol na parte física e também o falecido Cláudio Coutinho fazia parte da comissão de 70, né? Então, aí depois disso, meu pai foi campeão também, carioca com Parreira, como preparador físico no Fluminense, em 71, né? E dali que meu pai abriu o mercado. E quando meu pai veio embora, que a minha irmã mais velha ia casar, meu pai ficou 2 anos, eu acho, lá no Kuwait, né? Na época falava Kuwait. Kuwait. Tanto que meu pai e o Parreira moravam no meu apartamento. E lá era deserto, só tinha terra mesmo. Tanto que eles moravam no meu apartamento, mesmo com tudo fechado, ar-condicionado.
A minha mãe fala, a Leila tinha filha pequena de colo, tinha filho recém-nascido. Caramba, os casais moravam no mesmo apartamento. O meu pai e o Parreira começaram os dois morando no meu apartamento. Com as famílias. Com as famílias, é. Caraca, olha que louco. E aí tinha que botar pano úmido, porque é tão deserto, tudo terra, Que até mesmo com tudo areia fechado, invadida. tinha que botar pano úmido nas frestas da porta e nas janelas para a poeira não passar, porque senão assim mesmo a poeira passava, entendeu? Caraca. Então foi um negócio